E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou conversar com vocês aqui sobre o porquê nossos bairros são tão feios. Como vocês sabem, aqui no canal tem um vídeo com o mesmo título, muitos de vocês já assistiram ele. A maioria de vocês, se não todos, né, chegaram aqui no canal graças a esse vídeo, é o vídeo mais assistido aqui do canal. E eu vou fazer um vídeo com o mesmo assunto, para trazer esse assunto de uma forma mais objetiva, porque como vocês sabem, nesse vídeo eu acabei misturando muitas informações, então acabou gerando muito mal entendido. Muitas pessoas estão comentando lá, por exemplo, até hoje, que eu estava comparando o bairro pobre do Brasil com o bairro rico dos Estados Unidos, sendo que eu estava falando do padrão, e eu usei imagens de bairros pobres daqui porque eram os vídeos disponíveis que eu tinha para usar, né? Então no vídeo de hoje eu vou me limitar a falar dos elementos apenas e comentar um pouco sobre cada um desses elementos. Quando a gente critica os bairros, né, chamando os bairros de feios, automaticamente a gente está dizendo que existe um padrão bonito, né? E qual seria esse padrão bonito? O que é um bairro bonito para você? Eu acho que a primeira coisa que começou a me incomodar a ponto de eu começar a refletir sobre a feiura de bairros foi a falta de espaço e arborização que começou a tomar conta aqui no meu bairro. Para quem não sabe, eu cresci e moro ainda em um bairro que começou como uma invasão. E uma invasão, apesar de toda a feiura dela, ela tem duas coisas muito importantes para um bairro. Ela tem muito espaço e muita arborização. Como não tem muitas construções na invasão, tem muito espaço, e esse espaço geralmente tem muita arborização, árvores em todo lugar. As pessoas plantavam o que já existiam ali naquela área. Então a criança, ela cresce num ambiente aberto, livre, tranquilo, sem trânsito. Ela pode brincar na rua, ficar ali conversando com os amigos. E é muito bom você crescer em um ambiente assim, né, na natureza. Só que com o tempo, vocês sabem, as pessoas começam a construir de forma desordenada. Os lotes começam a se ocupar todo, com puxadinhos, os muros começam a aparecer. E daqui a pouco você tem um bairro todo fechado. Inclusive esse problema de crescimento urbano desordenado das cidades, onde as pessoas promovem grandes debates, né, para saber o motivo e a solução, você vai ver a culpa é única e exclusivamente da sociedade. O povo já tem a mente de favelado. Qualquer bairro que a comunidade constrói, você vai ver o resultado, é sempre uma favela, né, esteticamente falando. Porque o caos já entrou na cabeça do povo, né? Já virou cultural, o caos estético. Se não fosse verdade o que eu estou falando, todos esses bairros que foram construídos aí fora desse contexto de crescimento acelerado, era para ser no mínimo simpáticos à vista. E você vai ver, são feios como qualquer outro, né? E mesmo os bairros que foram construídos também nesse contexto de crescimento acelerado, eu acho que não tinha necessidade, não há necessidade de ser tão feio assim. Meu bairro, por exemplo, como ele surgiu como uma invasão, eu acredito que ele tenha surgido nesse contexto de crescimento acelerado das cidades. Então você vai ver aqui o meu bairro, as ruas são bem retas, os lotes são bem divididos, não há um lote menor e outro lote maior, são bem divididos. Então você vai ver aqui, ele é horrível o bairro, né? E você vai ver que não tem nenhum motivo aparente porque que o bairro é tão feio assim. Então não tem desculpa, é a cultura que é ruim mesmo. Então eu comecei a ficar muito angustiado por causa disso. No meu bairro, por exemplo, quando começou, era bem arejado assim, tinha muito espaço, tinha espaço na frente dos lotes, você podia respirar, você podia sentar ali na frente e conversar à tarde com amigos. As casas costumavam ter varandas, né, onde você podia ficar sentado, olhando o movimento da rua. E além do clima também muito bom ali que a arborização proporcionava. E aí eu comecei a ficar muito angustiado por causa dessa questão de bairros, então eu comecei a pesquisar bastante. E acabei me deparando com o padrão americano de bairros. E aí eu achei um modelo muito bonito, muito lindo. E vi que realmente era um modelo que eu sempre quis ver aqui nos bairros. Bom, mas voltando aqui à discussão inicial do vídeo, que é um bairro bonito. Que é um bairro bonito para você. Naturalmente cada um tem a sua opinião e não adianta eu falar também que é minha opinião achando que eu vou influenciar alguém, porque eu não vou. Quem concorda comigo agora é porque já concordava antes mesmo de conhecer o canal, e quem tinha uma visão diferente antes de conhecer o canal quando chega aqui não muda de opinião, né? Continua discordando de mim. Então é uma coisa que eu aprendi aqui no canal. Mas na minha opinião o padrão americano é o mais bonito e é o padrão que eu vou usar sempre como referência aqui no meu canal. E quando você tem um padrão, quando você já tem um modelo assim de bairro bonito, né, fica fácil você determinar por que um bairro é feio ou não. Basta você comparar um padrão feio com um padrão bonito e destacar ali os elementos que estão presentes em um e não estão presentes no outro, por exemplo. Então, tomando como referência o padrão americano, eu consigo vislumbrar 7 elementos que deixam os nossos bairros mais feios, né? São eles: muros, arquitetura, puxadinhos
espaçamento, arborização, calçada e fiação elétrica. Então basicamente são esses 7 elementos, né? E para ser sincero com vocês é até muito, né? 7 elementos, né? Então você tem realmente aí um outro padrão de bairro. Bom, muros e arquitetura. Tem alguns vídeos aqui no canal sobre esses dois elementos. Tem alguns vídeos aqui só sobre muros e outros, acho que 1 ou 2 aí sobre arquitetura. Com certeza eu vou fazer mais, mas como já tem esses vídeos aí, eu vou deixar aqui apenas a indicação aqui, caso vocês queiram saber mais sobre esses elementos. Terceiro elemento, puxadinhos. Algumas pessoas já perguntaram aqui nos comentários, né, o que são puxadinhos. Eu não sei se o conceito de vocês é igual ao meu, mas para mim puxadinhos são todos aqueles cômodos que você constrói ali além daquele perímetro padrão ali da casa. Todo lote tem um perímetro ali já previamente reservado, né, para a construção da casa, com os espaços laterais e do fundo e da frente. Então, puxadinho para mim seria todos aqueles cômodos que você começa a construir nesses lugares, naqueles lugares ali que sobra ali do lote, nos espaços vazios. Próximo elemento, espaçamento. Eu sei que tem um fator econômico aí para essas casas tão grudadas aqui no Brasil, lotes tão pequenos, mas vocês vão concordar comigo também que tem um fator cultural nisso também, depois que eu levar vocês a refletirem sobre duas situações. Primeiro, aqui no Brasil tem muitos bairros que tem lotes confortáveis, mas mesmo assim as pessoas constroem puxadinhos. Aqui mesmo no meu bairro eu já vi muito isso, tem um lote lá normal, e aí a pessoa me enche o lote todo com puxadinho, né, para parente, às vezes os parentes até vão embora, ou às vezes o parente não tá nem usando aquele lote lá que ele criou, aquele puxadinho que ele criou, ele nem tá usando, ele criou mesmo só para preencher ali o lote. Então eu já vi muito isso. Não adianta nem vocês negarem, porque eu mesmo já vi isso. E outra situação por exemplo, lá nos Estados Unidos a gente sabe que os terrenos lá são mais baratos do que aqui no Brasil, mas também não são de graça. Eu tenho certeza que as construtoras de lá querem lucrar também muito, então com certeza elas já pensaram em fazer bairros com lotes menores. No entanto, você vai ver, eles não tem essa cultura de fazer lotes grudados, casas grudadas igual daqui, né? E por quê? Então fica aí a reflexão também. Próximo elemento, arborização. Até na arborização há uma diferença cultural aqui entre Brasil e Estados Unidos, né? Que o pessoal não se importa com a arborização e manter uma grama legal, bonita, um jardim. As pessoas cortam as árvores. Tô cansado de ver que as pessoas cortando árvores aqui no meu bairro, na minha cidade. Inclusive tinha um caminho que eu costumava passar, que tinha uma árvore enorme, uma árvore gigante mesmo, e cortaram a árvore. E aí eu fiquei muito triste quando eu passei lá que a árvore estava cortada, porque era tão grande que o galho dela passava por cima da estrada, assim, onde passavam os carros. Então ficava aquela imagem assim muito bonita. Cortaram a árvore, então eu fiquei muito indignado. E o negócio foi crescendo de tal forma que aqui, por exemplo, na minha cidade, a arborização é sinônimo de sujeira. Se o bairro começa a crescer, se desenvolver, então é uma tendência normal já das pessoas começarem a cortar árvores, construir bastante muro, e cimentar toda a área ali, né, impermeável e permeável, melhor dizendo. Então aqui a arborização aqui é sinônimo de zona rural. Na área urbana tem que ter bastante muro, bastante concreto, senão é uma zona rural. Nós temos também as calçadas, né, como vocês sabem, lá nos Estados Unidos eles têm esse hábito, né, de construir bairros com aquelas calçadas contínuas. Então fica muito legal, né, para os pedestres em geral. Perto do meu bairro tem alguns bairros assim. Inclusive tem um bairro aqui que tá caindo aos pedaços, não tem nem casa direito, mas tem uma calçada assim, então fica bem legal para caminhar. Como eu comentei já aqui com vocês aqui no canal, a gente está desenvolvendo projetos, né, para construir esses bairros americanos aqui no Brasil. Eu não sei quando a gente vai construir, mas se Deus quiser vai ser logo. Mas eu acredito que um dia a gente vai conseguir, porque se tem vocês aqui que querem, né, bairros assim, então é porque há muitos brasileiros ainda que querem. Então quando a gente alcançar essas outras pessoas aqui no canal, a gente vai conseguir ter força suficiente, né, para levar esses projetos adiante. Então, quando a gente construir esses bairros, a gente também vai construir usando essas calçadas aí, construir essas calçadas bem legais. Inclusive o bairro de Canela lá tem essa calçada, né? Vocês lembram? Aquele bairro de Canela que é igualzinho um bairro americano que eu mostrei aqui no vídeo. Tem essas calçadas, então ficou bem bonito, bem legal. E por fim, um elemento também muito importante aí no combate à poluição visual dos bairros é a fiação elétrica subterrânea. É uma prática pouco comum aqui nos bairros do Brasil, por isso que a gente quase não discute. Inclusive a gente até já se acostumou com bairros assim, com a fiação exposta, né? Porque raramente a gente vê algum bairro que não tem essa fiação exposta. Não há discussão sobre isso, então a gente acaba se acostumando.
Com certeza, quando a gente for construir nossos bairros também, a gente vai tentar implementar esse modelo também, mas é um assunto, como ele é um assunto um pouco complexo, eu vou trazer alguns vídeos também aqui pra gente falar um pouco sobre fiação subterrânea, tem algumas coisas assim que a gente precisa entender também. Eu vou fazer alguns vídeos aqui para vocês. Tem algum inscrito aí que sempre pediu para me comentar sobre esse assunto. Então, em breve eu vou trazer esse vídeo aí para vocês. Então, esses foram os elementos que eu queria citar para vocês aqui que deixam nossos bairros mais feios, né? E só para concluir, o sul não é diferente, né? O pessoal gosta de comentar aí que o sul é diferente e tal. E felizmente não é muito diferente do resto do Brasil, né? Lá no sul é muito mais fácil você encontrar uma rua mais bonitinha e tal. Porque lá o pessoal do sul tem uma cultura melhor mesmo. O pessoal lá tem uma cultura melhor com relação à arquitetura. Tem uma cultura melhor com relação à arborização. A gente tem uma preocupação melhor com a arborização. Mas o problema também é que eu comparo sempre quando eu falo de bairro feio, eu tô comparando com o padrão americano. Porque se você comparar o Nordeste com o Sul, você vai ver que o Sul realmente é mais bonito, mas se você comparar com o padrão americano, você vai ver que o caos estético aqui ele é generalizado. Então, se você gosta do padrão americano, então infelizmente a gente vai ter que mudar a cultura mesmo, porque aqui o padrão aqui é diferente em todo o Brasil. Inclusive eu vou fazer um vídeo agora falando sobre bairros planejados, e aí você vai ver que o problema é pior do que isso que eu tô falando agora. Se você estiver assistindo esse vídeo aqui muito tempo depois, procure aqui no canal um vídeo com o título O Dilema dos Bairros Planejados. E aí você vai ver que o buraco é mais embaixo, beleza? Forte abraço e nos encontramos no próximo vídeo. Falou!